Bom, gente, vamos lá, né? Vamos começar, que a gente tem muito bate-papo pela frente, né? Obrigada aí mais uma vez por você estar me cedendo um pouquinho, né, do seu tempo em plena sexta-feira, né? E obrigada aí o Portal Me, mais uma vez, né, pelo espaço, pela oportunidade de poder estar aqui, né, com vocês. É sempre muito bom, né? Eu amo esse dia. É gostoso, né, essa troca. Eu gosto, apesar de ser online, mas a gente sente, né, uma troca mesmo. Vocês aí do outro lado aqui, né, e eu aqui, né, mas a gente sente, tá? Então, obrigada mesmo, gente. Então vamos começar, né? E aí, depois, se vocês tiverem, porque é um assunto muito extenso, né? Eu tenho um curso que dura o dia inteiro a gente falando de precificação, né? Então, assim, mesmo assim a gente não consegue passar tudo, né? E hoje eu procurei resumir um pouco, né, nesse tempinho que a gente tem aqui, mas pelo menos para dar uma ideia a você de como que você pode começar a calcular, né, o preço aí dos seus produtos e ter um preço justo, né? Justo para você que vende, justo para quem compra, né? Claro que nem sempre você consegue, né? Um preço justo, principalmente para você que vende, né? Mas se a gente aprende a calcular, né, os nossos gastos, tudo, fica mais fácil, tá? Bom, vão comentando aí, né? Vão perguntando se tiverem dúvida, e aí, na medida do possível, eu vou tirando aqui, senão depois, né, a gente vai. Então, a gente vai esclarecendo aí as dúvidas, né? Bom, então, gente, para começar, né, uma coisa que eu tenho que falar sempre, eu falo isso para os alunos, né? É trabalhoso calcular preço, porque você tem que calcular, saber quanto que você gasta, né? Quanto que você gastou para produzir, né? Aquele produto, aquela encomenda, né? E calcular. Então você tem que sentar mesmo, tem que levar um tempo. E eu sempre falo assim, não é perder tempo, né? Porque você acaba ganhando lá na frente. Então você vai despender um pouquinho do seu tempo para poder fazer esses cálculos todos, mas vai chegar uma hora que vai ser muito mais fácil. O início é mais difícil, porque você, no caso, tem que calcular de todos os produtos que você vende, né? Então é mais difícil. Bom, mas vale a pena, né? Vale a pena porque aí você tem um controle maior, né? E tem muita gente que fala assim, eu não entendo porque eu tenho tanta encomenda, eu vendo tanto e não sobra dinheiro. Alguma coisa tá errada aí, né? Se vende tanto, né, e não tem dinheiro, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, nem para pagar as contas, né? Então, alguma coisa está errada. Você está cobrando errado, está calculando errado os seus preços e você está trocando figurinha com o cliente. É o que acontece com muita gente, né? As pessoas colocam preço, não sei como que calculam, e acham que está ganhando e na verdade está só trocando figurinha e algumas vezes está até pagando para o cliente, né? E aí é ilusão, né? Você acha que tá vendendo muito, que tá ganhando e tudo, e não tá, tá? Então, a primeira coisa, eu separei aqui, eu fiz alguns tópicos aqui, né, pra gente seguir, e eu quero deixar claro isso, né? A gente vai dar um iniciozinho aqui, porque é muito extenso esse assunto, né? Mas eu tô me baseando em você que trabalha em casa, tá? Então eu separei aqui alguns itens pra gente falar, né, discutir um pouquinho aqui para ver se clareia um pouco a mente aí de vocês e dá esse impulso para vocês criarem coragem e ir para as contas mesmo, fazer os cálculos mesmo para poder cobrar um preço justo, né? E um preço que seja competitivo aí no mercado, porque senão não adianta nada, ok? Bom, gente, então é o seguinte, quando a gente vai calcular um preço de venda de um produto, o que a gente precisa levar em conta, né? Olha só, a gente tem que levar em conta, tá dando para ver? Tá meio tortinho,
o preço, ele tem que ser compatível com o mercado, né? Eu vou explicar. Tem que cobrir todos os custos, né? E o tempo de trabalho. E tem que ter lucro. Esse itemzinho aqui, esse lucrozinho aqui, muitas pessoas esquecem, né? As pessoas, normalmente, elas acham que se cobrar todo o material que ela gastou e tudo certo, tá tudo ok, né? E tem muita gente que não cobra nem mão de obra, né? Quanto mais lucro, né? Então, deixa claro, a primeira coisa é que mão de obra não é lucro, tá? Mão de obra é custo, é gasto, né? Igual ingrediente, né? Igual luz, igual telefone, é um custo que você tem, a sua mão de obra, né? Mas se você coloca o seu preço cobrando só os ingredientes e a mão de obra, a sua mão de obra, né? O que que acontece? Você está trocando figurinha com o cliente. Você não está ganhando. É por isso que muitas pessoas têm essa impressão de que, eu vendo e eu não ganho dinheiro. Claro, não está sobrando, porque a sua mão de obra entra como gasto aí. Você realmente não está ganhando. O que ganha é o lucro. O lucro é que é aquele dinheiro que você tira todas as despesas e ele sobra, né? Esse lucro, né, que nas empresas chama de prolabore, não sei se vocês já ouviram falar, o que é isso? É um dinheiro que você vai ter para reinvestir no seu trabalho. Você quer fazer um curso, né, para se especializar, para se atualizar. Esse dinheiro desse curso sai desse lucro. Ou simplesmente você deixa ele quietinho lá, guardadinho na poupança, sei lá, né? Mas é um dinheiro que você tem que ter. Então, todo produto que você vende tem que ter uma porcentagem de lucro. Senão, você está trocando figurinha com o cliente. E aí você está trabalhando à toa, só por lazer. Aí tudo bem, se for só por prazer, ótimo. Você está no caminho certo. Mas se você quer realmente levar isso como negócio, não dá. Você tem que começar a cobrar lucro, ok? Oi, Thaís, boa noite. Então, veja só. Quando eu falo que o preço, ele tem que ser compatível com o mercado, é o seguinte, gente, que é outra coisa, né? Que tem muita gente aí que, às vezes, elas vão para mais ou para menos. Então, assim, o valor que você cobra no seu... Quando você faz todos os cálculos aí para ter o valor do seu produto de venda, né? Você tem que, esse valor, ele vai ter que estar dentro da média do mercado, do seu mercado. Então, qual é o meu mercado, por exemplo, aqui, né? É a minha região, né? Eu moro em Miequém, em Tsu, né? No centro de Tsu fica o ateliê, quer dizer, eu tenho que ter essa visão, né? Ou uma visão mais geral, no Japão. Então, o produto que eu vendo, ele tem que ter um valor, depois quando eu faço todos os cálculos, ele tem que me dar um valor competitivo, quer dizer, ele tem que me dar um valor que esteja compatível com o mercado. Por exemplo, não adianta, se eu sei que aqui no Japão, por exemplo, se vende um bombom trufado por 200, até no máximo 300 ienes, é uma média, 200, 250 a 300 ienes, que eu já vi, né? Então, o bombom trufado aqui no Japão, a média de valor é esse aí, é 250 ienes, mas pode chegar até 300 ienes. Se eu produzo um bombom, né? Uso lá ingredientes de qualidade, tá? Tem todo o meu trabalho e tudo, cobro todos os gastos, né? E mais o meu lucro. E aí o meu valor saiu muito acima desse valor de mercado que tem, ou seja, o meu valor saiu, sei lá, 400 ienes, um bombom de chocolate, né? E aí eu lanço no mercado. Eu não vou vender, gente, eu não vou vender, porque ele está fora do valor de mercado, ele não é compatível com o mercado aqui do Japão, entende? Então, eu tenho que produzir um bombom, tentar ajustar os meus valores aí, né, para que ele fique dentro dessa média de 200 a 300 ienes.
tá? Porque se o meu valor deu 400 ienes, por exemplo, ele tá fora, ele não vai vender. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar. E como que eu vou ajustar? Tem algumas formas. Procurando ingredientes mais em conta, comprando em maior quantidade, tendo um estoque maior, por exemplo, que aí você paga menos, né? Se você compra em grande quantidade. Mas nem sempre é possível, porque você vai ficar com estoque aí parado, né? E estoque parado é dinheiro parado, né? Ou você diminui o seu lucro, por exemplo, o seu ganho, né? Que é possível. Tem alguns produtos, por exemplo, que a gente tem que diminuir o lucro, né? Tem produtos que a gente ganha mais e tem produtos que a gente ganha menos. Isso é o jogo do mercado, tá? Ou, dependendo, se você não consegue um preço de compra de ingredientes mais em conta, se você não consegue, já está cobrando um valor, já está tendo um lucro muito pequeno, você não consegue diminuir, o que sobra de opção? Tirar do mercado, né? Então não vende. Se você não consegue diminuir esse custo, né, desse bombom para poder ficar com um valor competitivo aí no mercado, tira ele de mercado. Eu tenho alguns produtos, por exemplo, que eu gostaria, né? Quando eu fazia encomendas e tudo, eu gostaria de ter lançado, né, no mercado. Cheguei até a lançar e tudo, mas eu tive que tirar, porque não vendia. E eu não tinha como diminuir mais o gasto dele, né? É um produto que tem um alto custo de produção por conta dos ingredientes, né, que são caros. E o meu lucro nesse produto, para ele não ficar tão caro, eu tinha que diminuir muito. Então ele já estava muito baixo, né? Não dava para eu zerar o lucro, eu tinha que ter um pouquinho de lucro, né? Então eu tava o quê? Era um produto que tinha, você achava nos combines, você achava tudo, claro, outra qualidade. Mas as pessoas não querem saber. Então, eu não consegui um preço competitivo, né? Um preço compatível com o mercado que eu tenho. Então, o que eu fiz? Deixei de produzir. Eu faço aqui em casa, faço para amigos, faço nos meus eventos, né? No ateliê, né? Mas para venda, eu tirei ele do mercado, porque eu não conseguia abaixar o valor dele. E o valor que eu cobrava estava muito acima. Era um preço justo para mim, mas estava muito acima do valor de mercado. Então, eu tirei. Então, quando você não consegue diminuir esse valor, ter um valor, um preço que seja compatível com o mercado, e você não consegue diminuir os custos de produção daquele produto, tira do mercado, não vende, faz outra coisa. Ou uma outra opção é você agregar um valor a esse produto. Então, por exemplo, em vez de você vender um bombom, em vez de você vender o bombom como todo mundo vende, enroladinho lá, naquele pacotinho lá, naquele, né, aquela embalagenzinha lá de bombom e tudo, sei lá, monta umas caixinhas de presente, você está agregando valor. Aí tudo bem. Então, aí você pode entrar no mercado. Então, você tem que ou tira, ou você agrega um valor, ou você tenta diminuir os custos, tá? Ok? Até aí? Então, isso aqui, quando eu falo aqui, que o preço tem que estar compatível com o mercado, ok? Então, esse é o primeiro ponto para você calcular o seu preço de venda. Outra coisa é que o preço de venda, ele tem que cobrir todos os custos, né? E o tempo de trabalho. Se eu faço um bombom, tem um trabalho danado para fazer, é chocolate que é trabalhoso, né? Eu não consigo, por exemplo, cobrir todos os custos para aquela produção, não adianta vender, né? Então eu vejo aí muitos valores aí que as pessoas colocam que eu tenho certeza que não está cobrindo os valores, né, de produção. Eu não sei como é que as pessoas fazem, mas eu tenho certeza que não está cobrindo pelo preço, né? Ele não é... Porque quando eu falo em preço competitivo, gente, no mercado, não é só para mais, um preço para menos também, né? Então, por exemplo, vamos voltar à trufa, né, o bombom trufado. Se você também
a variação de valor dele aqui no Japão é de 200 a 300 ienes, né? Se você vende um bombom igual que todo mundo vende por 250, você vende a Hyakuen, por exemplo, a 100 ienes, ninguém vai comprar, né? Porque vai falar assim, nossa, não deve ser bom, tão barato assim, né? Então, também para menos é complicado, né? Então, realmente tem que ser um preço equiparado ali, né? Tem que ser compatível mesmo com o mercado, tá? Então, você tem que, o seu produto tem que cobrir os custos, né? De produção, pelo menos, tá? Porque senão não vale a pena, ok? E a outra coisa é o lucro, que eu já falei aqui, né? Que muitas pessoas esquecem dessa coisinha, essa, né? São o quê? 5 letrinhas aí, e as pessoas esquecem, né? E o lucro é tudo. Uma empresa que não dá lucro, claro, no início de qualquer empresa, de qualquer trabalho, serviço que você presta, você não vai ter lucro. Você tem essa margem de tempo para ter. Mas se você trabalha aí há anos e não tem lucro, alguma coisa está errada, né? Os brasileiros ainda têm, né? Ainda são perseverantes, eles esperam mais tempo. Os japoneses não, né? Nos primeiros meses não deu lucro, fecha. O meu contador mesmo, o contador da Finarte, ele fica louco assim às vezes comigo, né? No início mesmo, né? A Finarte tem 12 anos e no início, nos, sei lá, 5, 6 primeiros anos, não tinha lucro, assim, o meu gasto era muito maior do que, né, não sobrava, tá? Às vezes não dava nem para pagar todas as contas, né? E ele ficava louco, ele ficava assim, por que não fecha? Fecha, a empresa fecha, né? Não tá dando lucro. E eu bati o pé, não, né? Vai dar, calma, eu vou conseguir, né? Então o japonês, ele não espera muito, a gente espera, né? E graças a Deus eu esperei, deu uma melhorada, né? E agora eu tô conseguindo sobreviver, tá? Mas a gente vai aprendendo, né, gente? A gente vai apanhando e vai aprendendo, tá? Então é isso. Então na hora de calcular o preço, você tem que levar em conta esses 3 itens, né? Ser um preço compatível, né? Cobrir todos os custos de produção e ter o lucro. Esse custo de produção aqui, né? Eu vou mostrar aqui em seguida. Ele inclui os ingredientes todos que você usa para fazer aquela receita, embalagem, se você vai mandar por Takkyubin, pelo correio, então o frete, e a sua mão de obra. Então, a sua mão de obra vai entrar aqui nesses custos, tá? Não é o lucro. Vamos lá pro próximo. Então, na hora de você calcular o preço do produto, deixa eu acertar a câmera, tá difícil. O preço do produto, o que você vai ter que levar em conta também. Então, aqui a gente já vai partir para os cálculos, tá? Então, a gente tem que ter o custo de produção, né? Então, eu já falei aqui, são os ingredientes, embalagem, frete, mão de obra e etc. Então, a mão de obra, né? Ela vai entrar aqui no custo de produção. O que é custo de produção? Custo de produção é todo gasto que você tem só quando tem, por exemplo, uma encomenda. Naquele momento da encomenda. Então, por exemplo, você não vai gastar ingrediente, os ingredientes, ele não é um custo fixo. Ele só tem essa despesa, né? Quando você tem uma encomenda, que você vai comprar os ingredientes e tudo. A mão de obra é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de custo de produção, é custo só quando tem uma encomenda, quando você vende um produto, né? Tá? Quando entra os pedidos, né? E aí a gente tem, além do custo de produção, a gente tem o tempo de produção, que isso é importantíssimo, você calcular, né? Quanto tempo você leva para fazer, né, aquele produto. Os custos fixos, que é muito complicado às vezes de calcular quando você trabalha em casa, que você tem as contas da casa juntas, né? Então, o que são os custos fixos? Água, luz, aluguel, se você mora de aluguel, telefone, né? E aqui está o lucro,
tá? Então, o custo fixo, ele é diferente do custo de produção, porque o custo fixo, você tendo ou não encomenda, produzindo ou não, esse gasto vai estar lá. Chega no final do mês, você tem que pagar luz, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar telefone, você tem que pagar, né, gás, se for o caso, né? Então, esse custo, água, né? Então, esse custo fixo, ele não depende da produção, quer dizer, de entrar ou não pedido. Entrando ou não pedido, encomenda, você vai ter esse custo. Por isso que ele chama fixo. Então, todo mês tem. Claro que quando você produz, que você recebe uma encomenda, né? Você tem um gasto maior. Então, você gasta mais luz, né? Oi, Rosa, boa noite. Você gasta mais luz, né? Porque, você vai usar o forno, o fogão, então, né? Então, é diferente, tá? Mas, se você não produz, você vai ter que pagar. Tem, pelo menos, a taxa mínima lá que você tem que pagar, né? Então, isso é o custo fixo, que é diferente do custo de produção, tá? E o lucro, gente, nunca esqueçam do lucrinho aqui, que é importantíssimo, tá? Então, vamos para frente. Dúvida nenhuma até agora, da Diogo? Vamos lá. Agora, a gente vai partir para um cálculozinho que eu vou explicar aqui, que se você não souber fazer isso, se você não fizer isso nas suas contas, né? Você não vai... Oi, Cindy, boa noite. Você não vai conseguir saber quanto que você gasta para produzir, né? Então, eu vou me basear, né, numa receita que eu já dei aqui numa live, né, aqui no portal, que foi a live sobre emulsificante. Se vocês não assistiram, depois vê os vídeos lá do portal, aí do Portal Me, e ele tá emulsificante e seus segredos. Então foi uma live que eu dei, e aí eu dei essa receitinha de bolo com emulsificante. Então agora eu vou me basear nessa receitinha, tá? Então a gente vai fixar na farinha de trigo aqui, que nessa receita, que a gente produziu um bolo de 20 centímetros, tá? A gente usou 115 gramas de farinha de trigo, ok? Então, lembre, a gente vai trabalhar com esse valor, 115 gramas de farinha de trigo, esse número, 115 gramas de farinha de trigo. Então, eu vou me basear nessa receitinha aqui. Então, a primeira coisa, você tem que calcular os ingredientes, né? Quanto que você gasta para produzir aquela receita? Seja ela de bolo, seja ela um salgado, uma empada, uma coxinha, o que for, tá? Então, você tem que saber quanto que você gasta de ingrediente, né? Porque como é que você vai calcular um preço de um produto se você não sabe quanto você gastou para fazer aquele produto, né? Então, vamos lá. Como é que você calcula esses ingredientes? As pessoas têm tanta dificuldade nisso, mas quando você entende a dinâmica da coisa, fica fácil, tá? Eu coloquei aqui de uma maneira bem fácil para vocês verem. E aí depois, gente, voltem a live, vai ficar gravada, né? Lá no portal, assistam de novo, volta, né? Para vocês reverem tudo. Então, para vocês conseguirem. Se você usar essa regrinha que eu coloquei aqui, vai ficar fácil, tá? Para você calcular, quem tem dificuldade de calcular o custo do seu material aí de produção, né? Eu tô fixando aqui hoje, focando na culinária, mas isso aqui serve para você fazer de artesanato, qualquer coisa que você produza, ok? Então, vamos lá. Olha, deixa eu botar aqui no meu suporte, que fica mais fácil para vocês verem, que aí fica mais fixo. Então, lembra que a gente vai usar a farinha de trigo lá, 115 gramas, né? Na receita. Olha só, gente. Então, para a gente calcular o valor dos ingredientes, a gente usa uma regrinha de 3. Mas, para simplificar, eu coloquei uma regrinha aqui que fica mais fácil. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o preço, porque assim, vamos, né? Voltar um pouquinho. Quando você vai fazer uma receita de bolo, por exemplo, né?
essa receita de bolo, ele tem os ingredientes. Então, você vai usar 115 gramas de farinha de trigo. Mas você não chega no supermercado e compra 115 gramas de farinha de trigo. Você compra 1 quilo. No mínimo aí 750 gramas, que são os pacotes que vende aqui, que eu já vi, né? Oi, Su. Você vai comprar 1 quilo, mas você só vai usar 115. Não é justo que você cobre, não tem nem como. Você vai ficar foríssima do mercado se você cobrar por uma produção aí 1 quilo de farinha, se você só usou, boa noite, Su, se você só usou 115. Né? Então, você tem que saber quanto, né? E isso para todos os ingredientes. A gente vai fixar na farinha de trigo aqui, porque aí vai ser igual para todos os outros ingredientes, ok? Então, vamos lá. O que você vai fazer, gente? Olha, fixa essa regrinha aqui que você não vai mais errar, tá? E vai ficar fácil para você fazer de todos os produtos aí, tá? Então, veja só. Ó, você vai pegar o preço do ingrediente comprado, já com imposto incluso, porque você paga por ele, tá? Então, no caso, a gente comprou a farinha de trigo. Então, a gente vai pegar o preço da farinha de trigo, vai dividir pela quantidade comprada, que vem na embalagem, quanto que é 1 quilo, né? E depois a gente vai multiplicar pela quantidade usada na receita. Eu vou deixar um pouquinho aqui, ó, para vocês fixarem, tá? Então, você vai pegar o preço que custou aquele ingrediente na embalagem, né, com o imposto, vai dividir pela quantidade que vem na embalagem e depois você vai multiplicar pela quantidade que você usou na receita. Vamos para a prática? Vamos lá. Então, a gente está falando de farinha de trigo, né? Para quem está chegando agora, né, a nossa live de hoje, eu estou dando uma pincelada, né, uma base de como cobrar, né, colocar preço nos seus produtos aí, tá, gente? Então, olha, a gente fixou o nosso ingrediente em farinha de trigo, tá? Que tá lá na receita do bolo. Quanto custa aqui em Sumi, onde eu compro farinha de trigo, a marca que eu compro, ela custa 219 ienes, já com imposto, tá? E o pacote vem com 1 quilo, mas a gente tem que transformar tudo, né? Então, 1 quilo, ele corresponde a 1000 gramas, porque a gente vai trabalhar tudo com grama, tá? Então, 219 ienes, né, para 1 quilo de farinha de trigo, eu paguei. Então, o que eu vou fazer? Lembra? Eu vou pegar o valor que eu paguei, 219, vou dividir pela quantidade que vem no pacote, 1000, que vai me dar 0,219, né? Aproximando aqui, vai dar o quê? 0,22 ienes. Então, o que é esse 0,22 ienes aproximando? É 1 grama de farinha de trigo. O pacote vem 1000, tá? Então, eu fiz o cálculo, eu dividi o valor que eu pago no pacote, que vem 1000, e eu consegui achar quanto custa 1 grama dessa farinha. Então, 1 grama dela custa 0,219, né? Ou 0,22, que a gente aproxima na hora dos cálculos, tá? E aí, o que eu faço? Eu vou pegar esse valor, que é 1 grama. Na receita, eu não usei 115. Então, eu vou pegar esse valor aqui, 0,219, e vou multiplicar pela quantidade que eu usei na receita, tá? 115 gramas. Então, me deu 25 ienes, né? Tá? Então, eu gasto só de farinha de trigo para fazer esse bolo, 25,18 ienes. Na hora de aproximar, aqui nesse caso, a gente aproxima para 25. Tá? Ok? Entenderam, gente? Então, toda receita minha que vai farinha de trigo, e se eu continuar, boa noite, portal, se eu continuar comprando por esse valor,
né? Eu não preciso mais fazer esse cálculo. Eu já sei que 1 grama de farinha de trigo custa isso, 25 ienes. Então, toda receita minha que tiver farinha de trigo, eu já coloco esse cálculo, né? Esse custo, 25 ienes. A única coisa que eu vou fazer é o quê? É multiplicar esses 25 ienes pela quantidade que eu usei. Vou fazer, tá, uma coxinha, né? Na coxinha eu gasto lá, digamos, sei lá, 80 gramas de farinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 25 ienes e vou multiplicar por 80 gramas. Aí eu vou ter o quanto custa aquela quantidade que eu usei na receita. E assim eu vou fazendo para todos os ingredientes. Então, gente, o que vocês têm que... Oi, Fátima. O que vocês têm que colocar na cabeça, quem tem a dificuldade e preguiça de fazer esses cálculos, né? Pensa que você faz uma vez só. À medida que você for tendo receitas que tenham ingredientes novos, tudo bem, você vai fazendo. Mas vai chegar uma hora que você já tem o seu menu de trabalho, né? De produtos que você vende. Você já tem tudo ali prontinho, então fica muito fácil, né? Então dá trabalho no início, mas depois, gente, fica muito tranquilo, né? E aí você vai ter a certeza que você vai cobrar um preço justo, tá? Então não tenham preguiça, pensa no resultado que vai ser maravilhoso. Você sabe que é uma técnica que eu uso. Quando eu tenho umas coisas que eu tenho uma preguiça. Quando eu tenho preguiça de fazer determinada coisa, eu penso no resultado que vai ser bom, né? Então eu sempre penso, que resultado vai me dar isso? Nossa, peneirar farinha de trigo. Todo mundo tem preguiça de peneirar. Os alunos morrem de preguiça de peneirar farinha de trigo. Quando eu falo que tem que peneirar 2, 3 vezes para fazer um pão de ló, eles falam, ai, mas, né, dá trabalho, não sei o quê. Mas eu falo para eles, pensa na massa fofinha que vai ter, super leve, né? Então, pensa no resultado que te ajuda, tá? Outra coisa é assim... quando você, para calcular esses valores aqui dos ingredientes, a sua receita tem que estar padronizada, né? Eu já fiz uma live aqui também no portal, procura lá depois, né? De padronização de receitas, né? Então, ela tem que estar padronizada e ela tem que estar em peso, porque não adianta não tem como você fazer esses cálculos para 1 xícara de farinha, né? Meia xícara de açúcar, não dá. Tem que transformar ela em peso, tem que padronizar para poder você conseguir ter valores corretos, ok? Pois é, né? A Anne tá falando que no Brasil não é assim, que lá sobe sempre os valores. Infelizmente mesmo, Anne, é verdade, né? Então, o que você vai fazer no Brasil, que os valores sobem? Você vai ter que fazer uma média de preço. Então, por exemplo, você vai ver, né? Você pega um mês, por exemplo, de preços que alteraram da farinha de trigo. Vamos fixar na farinha, né? Então, eu fui hoje no mercado, a farinha de trigo estava tanto, anota. Eu fui daqui uma semana, já estava tanto, anota. E tira uma média disso aí, né? Porque nem sempre ela vai estar aumentando, sempre assim, né? Mas você tem que ter uma média, né? Outra coisa que é importantíssimo quando você vai calcular preço, você não pode calcular esse preço em produto, ingrediente que está em promoção, gente, porque aí é prejuízo para você, né? Então, eu achei a farinha de trigo essa semana que é 150 ienes, né? Tá, comprei, é lucro para mim, eu ganhei dessa vez, né? Comprei mais barato, então eu vou ganhar mais. Mas o que acontece? Não vai sempre que vai ter esse preço. Então, eu não posso calcular com produtos em promoção. Você tem que calcular pelo valor real dele, né? E outra, se você não quer fixar um valor ali, né? Faz uma média. Quando eu falo fazer uma média, o que é, gente? Eu vou pegar, por exemplo, 3 valores. Então, eu vou em 3 supermercados e eu comparo quanto tá a farinha de trigo, tá? O supermercado tá tanto, esse tá mais, esse tá tanto. E aí eu vou somar esses 3 valores e vou dividir por 3.
Isso é uma média, tá? Então, ele vai estar dentro dessa média desses 3 valores. Se eu fizer isso com 5 preços diferentes, eu vou somar os 5 preços e vou dividir por 5. Isso é média, tá? Então, calcula uma média, se você, né, não tem. Eu, assim, por exemplo, agora, e aí, a Anne falou uma coisa importantíssima, é por isso que você tem que ter o lucro de você e tem que ter uma reserva. Porque nessa hora, dependendo da época que você precisa aumentar o seu produto, porque tudo aumentou, não dá para fazer de uma vez. Então, às vezes, você tem que segurar um pouquinho o preço, né? Porque senão você perde cliente. Então, tem que trabalhar com essa margem também de lucro, para você ter essa reserva, ok? Ou quando você vai fazer uma promoção. Gente, promoção, isso aqui acho que dava outra live, sabe? Como fazer promoção. As pessoas acham que é só, vou fazer uma promoção aí de um bolo, né? Tá, sei lá, 8.000 por 5.000 ienes, né? Um bolo. Mas as pessoas esquecem de calcular isso aqui, né? Essa diferença que você tá, né? As empresas, por exemplo, elas têm essa margem que elas calculam, mas elas não perdem, né? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Então vamos lá. Entenderam essa parte aqui? Isso aqui é importantíssimo, gente. É a base. Que se não fizer isso aqui, não entender isso aqui, você não vai conseguir calcular preço de nada, tá? Então, olha, vamos recapitular rapidinho, tá? Você vai pegar o valor que você pagou no ingrediente, vai dividir pela quantidade que vem no pacote e vai te dar aqui, ó, um valor de 1 grama. No caso da farinha de trigo, que é 1 grama. Que é em grama, né? São 1.000 gramas, 1 quilo, tá? Aí você vai pegar esse valor de 1 grama e vai multiplicar pela quantidade que usou na receita. Então, esse valor aqui, você não vai precisar ficar calculando sempre. Só a Anne lá no Brasil, né? Aí não tem jeito, tá? Ok? Agora, por exemplo, uma caixa de ovo. Não é peso, né, gente? Não é peso. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor da caixa de ovo. Por exemplo, hoje eu fui no supermercado, tava em promoção, tava 188. Uma caixa, que normalmente é 200 e pouco, né? 234, por aí, com imposto. Tava 188. Pronto, né? Eu não vou colocar esse valor. Eu vou colocar o valor normal dele, que eu sempre acho, 234. Quanto vem a caixa de ovo aqui? 10 ovos, né? No Brasil vem 12, aqui vem 10. O que você vai fazer? Você vai pegar o valor que você pagou lá, tá? 234, que eu pago normalmente numa caixa de ovo aqui. Eu divido por 10, eu vou ter o valor de um ovo, tá? E aí, na receita, vamos ver aqui, na de bolo, ó, na de bolo ela pede 3 ovos. Então, eu vou pegar esse valor que eu achei de um ovo e vou multiplicar por 3. Então, eu já sei quanto de ovo eu gastei para fazer essa receita, tá? E assim você vai fazendo para tudo, ó, né? Para o fermento, para a essência, para o leite em pó, para o emulsificante, para tudo. Para a manteiga, tá? Ok? Então, você vai calcular, você vai fazer isso, essa continha aí, né? Chatinha, eu concordo, é chatinha, mas é necessária, né? Ela é sua amiga, entendeu? Não é inimiga, tá? E aí, você vai fazer para tudo. Agregar valor de água, luz e gás. Como você calcular isso? Eu vou falar, Cristiane, se eu esquecer... Me lembra, tá? Vai me lembrando aí. Mas eu vou falar disso. Como é que você vai calcular? Que realmente é difícil, tá? Eu vou só encerrar essa parte aqui, né? Desses cálculos, tá bom? Bom, vamos lá. Então, olha. Resultado foi esse aqui, né? Então, a gente comprou a farinha de trigo, 1 quilo de farinha por 219. E na receita eu usei 115 gramas apenas de 1 quilo. Né? Então, quanto que custa a farinha? 25,18 ienes, tá?
Até aqui tudo certo, né? Aí, para te facilitar, o que é bom você fazer? Eu não sei se você consegue trabalhar no Excel, né? Eu tenho um pouco de dificuldade. Quem faz essa parte do Excel é meu marido, que ele é craque nisso aí, né? Mas, se você não souber no Excel, começa no Word. No Word tem como montar uma tabelinha lá. Essa eu fiz no Word para vocês verem, tá? Então, eu peguei a receita do bolo com emulsificante, coloquei, aqui são os ingredientes e aqui vai ser, né, os valores, né? Tá? Então, olha, eu não achei aqui o valor de 25,18, né, para essa receita. Então, eu coloco, ó, farinha de trigo, o custo da embalagem completa, 219. A quantidade que vem na embalagem, 1.000 gramas. Quanto que eu usei na receita? 115 gramas. Quanto que eu gastei de farinha de trigo para a receita? 25,18 ienes. E assim eu vou montando para todos os ingredientes. Porque aí no final você vai somar isso aqui. E aí fica fácil. Só de ingrediente você gastou tanto. Isso é custo de produção, lembra? Mas aí vai ter... Eu vou mandar um bolo como? Né? Eu vou mandar as coxinhas empadas como? Tem uma embalagem, né? Aí você tem duas opções. Ou você vai calcular o valor da embalagem, se der para você saber a unidade. A caixa de bolo é fácil, né? Quanto custa uma caixa de bolo, né? Lá com um pratinho e tudo. É tanto. Você aumenta esse valor. Então, esse é custo de produção. Então, você vai somar os ingredientes mais a embalagem, né? Se for aqueles pacozinho plástico que vem não sei quantos, também dá para saber quanto custa uma, né? Você vai pegar, lembra da regrinha de 3? Vai pegar quanto que você pagou pelo pacote inteiro, que vem, sei lá, 50, 100, e vai dividir pela quantidade que vem. Então, você tem o valor de uma unidade. Então, se eu mandei uma encomenda de um cesto de coxinha, por exemplo, que eu usei uma caixinha daquelas, um pacozinho daquele, eu já sei quanto custa. Então, eu acrescento mais o valor de uma unidade do pacozinho, tá? Só que aí, em cima disso tudo, tem gasto de gasolina para você comprar, gasto de taquiubim, né? Ou de Sedex, de correio aí, se for no Brasil, que você tem que embutir esse valor, tá? Então, gente, tem que calcular tudo, tá? Para você não sair perdendo, né? Então, você vai calculando todos esses gastos, que são gastos de produção. E aí, você tem que calcular a sua mão de obra. E agora, como é que você vai calcular a sua mão de obra? Bom, a primeira coisa que você precisa é calcular quanto é a sua hora de trabalho. Isso é importante, né? Você sabe quanto vale a sua hora de trabalho? Pois é, você precisa saber, né? Então, o que você vai fazer para calcular quanto é a sua hora de trabalho? Olha só, você vai, como é que calcula a hora do seu trabalho? Você vai somar todas as despesas fixas. E aqui, Cristiane, por exemplo, que perguntou sobre isso, nesse caso, você vai somar, você vai pegar, tá, você produz em casa, você vai pegar conta de luz, conta de telefone, conta de água, conta de gás, se for o caso, conta de aluguel, tudo que é despesa que não depende de você ter encomenda. Se você não tiver encomenda, ela vai ter essa despesa. No final do mês, você vai ter que pagar, tendo ou não encomenda. Isso é despesa fixa. Então, tudo que for assim, você vai somar o valor total, tá? Oi, Fran. Você vai somar o valor total dessas despesas fixas para calcular quanto custa a sua hora de trabalho. Calculando, somando todas as despesas fixas, você vai dividir esse número pelo número de horas trabalhado por mês. Então, por exemplo, eu quero... Você decide quanto que você quer trabalhar no mês. Eu trabalho 6 horas por dia.
todos os dias, de segunda a sexta, não trabalho sábado e domingo, posso me dar esse luxo, né? Então eu trabalho de segunda a sexta, que são 5 dias na semana, 6 horas por dia. Então o que você vai fazer? Você vai multiplicar 5 dias por 6. 5 vezes 6, 30. Então eu trabalho por semana 30 horas. Mas eu quero saber isso no mês. O mês geralmente não tem 4 semanas. Então eu pego esses 30, multiplico por 4. Eu vou ter quanto? 120. Então eu vou ter 120 horas trabalhadas no mês. Por quê? Porque eu trabalho 6 horas por dia, de segunda a sexta. 5 dias na semana. Pronto, então eu já tenho esse valor, né? Esse número aí. Horas de trabalho, 120. Eu já tenho todo o cálculo da minha despesa fixa, da minha casa, por exemplo. Né? Porque é o lugar, por exemplo, se você não tem um lugar de produção próprio, separado, é onde você produz. Então, tem que ter o gasto total. Então, você vai pegar, somar as despesas fixas, mais a hora trabalhada por mês, que você já sabe, por exemplo, se trabalha 6 horas por dia, 5 dias na semana, 120 horas por mês. E aí você vai dividir a despesa total fixa da sua casa, mais esse número de horas trabalhadas por mês, que no caso, no nosso cálculo, deu 120. Então, você vai ter a hora do seu trabalho. Então, aqui você vai ter o valor da sua hora, tá? E esse valor da sua hora, basicamente, é você que vai decidir. É você que vai decidir por quê? Porque você vai decidir quantas horas você trabalha no dia. Quanto é que você quer trabalhar por dia, tá? Então, é você que determina, né? E as despesas. Claro que aqui, por exemplo, quando chega... quando você tem as despesas fixas da sua casa, normal. Mas você... esse mês eu tive tanta encomenda de bolo, de salgado, né? E coisa. Claro, vai aumentar essa despesa fixa, porque vai usar mais luz, vai usar mais água, vai usar para produção. Mas não é isso que a gente está contando. A gente tá vendo a sua despesa normal aí da sua casa, porque você precisa calcular quanto. Agora, se você quiser aumentar a sua hora de trabalho, aí você vê essa diferença. Então, por exemplo, você pega uma conta de luz, aí você vê lá, sei lá, foi 30 mil. Né? De luz, alto, né? Mas é o que eu pago no ateliê. 30 mil, por exemplo, né? Em média, né? 30 mil de conta de luz, por exemplo. E quando eu produzo, eu tenho uma encomenda que aumenta isso aí, esses 30 mil sobe aí, sei lá, vai para 35 mil, digamos assim, né? Então, eu tive um aumento de 5 mil. Então, você pode calcular essas suas despesas aí da casa nesses picos de encomenda. Você pode fazer uma média de valor, né? Porque aí você vai valorizar mais ainda a sua hora de trabalho. Então, isso é você que vai decidir, tá? É claro que, né, se você aumenta o seu valor da hora trabalhada, aumenta o valor do seu produto. Mas, como é que você pode compensar isso? Produzindo mais, né, gente? Então, se em uma hora de trabalho eu consigo fazer 3 bolos, eu vou me esforçar para em uma hora de trabalho eu fazer 5. Aí eu consigo diminuir o valor do meu produto, né? E aí você ganha mais cliente, tá? Então, é tudo uma jogada. Tá dando para entender, gente? Eu sei que é meio chatinho, meio complicadinho, mas, né, é isso aí. Eu tô falando da forma mais simples, procurando falar de uma forma bem básica para vocês, né? Porque é o básico isso aqui, tá? Para se calcular o preço, ok? Então, deixa eu só responder rapidinho a Cristiane, quando ela pergunta, né, como é que calcula luz, por exemplo, né? Como é que ela sabe? Uma forma de você saber é isso. É você comparar, você pegar alguns meses de conta de luz, por exemplo, né? E você tem que ter as coisas anotadas, isso é importante. Então, você vai pegar, por exemplo, um mês, uns 3 meses de conta de luz.
Aí tá, você vai fazer uma média, né? Então você vai ver, por exemplo, nesses 3 meses, eu tive, nesse mês aqui, eu tive mais encomenda, então né, teve esse aumento. Então você já sabe quanto era, mais ou menos, quanto que você pagava de luz anteriormente, né? Você sabe, né, na sua casa, quanto era a média de luz da sua casa. E aí, quanto que fica quando aumenta a produção. Então, essa diferença que você vai trabalhar com ela, tá? Ou você vai, se você não quer perder, né, fazer todos esses cálculos e tudo, o que você pode fazer é trabalhar com porcentagem, né? Que eu vou falar no final, tá? Ok? É complicado, mas necessário, com certeza. É isso aí. E vale a pena fazer, né? Tá? Então, aqui tudo bem, né? Ok. Já estamos indo pra frente. Daqui a pouco eu libero vocês, tá, gente? Então, o que a gente viu ali, a gente calculou a hora, não foi, gente? Tá? Tudo bem? Depois, se vocês quiserem, revejam a live, tá? Para fixar. Agora, a gente precisa calcular o total de produção, o custo total da produção. O que é o custo total da produção? É o custo da matéria-prima, que a gente já viu, dos ingredientes, da embalagem, do frete que entra, né? Se você envia, né? Então, o custo de matéria-prima, mais o custo da mão de obra, que a gente acabou de calcular aqui, tá? Então, a gente já tem o custo total da matéria, o custo da matéria-prima mais a mão de obra, isso vai te dar o custo total de produção, tá? Então, o que é o custo total de produção? É todo o gasto que você teve para ter aquela produção, para fazer aquela encomenda, aquele pedido, tá? Então, são despesas variáveis, não são despesas fixas. São despesas que só ocorrem quando você tem uma encomenda, quando você produz, tá? Então, o custo total da produção vai ser o custo da matéria-prima, né? Incluindo embalagem, tudo isso entra aqui em matéria-prima, mais o custo da sua mão de obra. Mas o preço, ele não é feito só disso. Ele tem as despesas lá fixas, ele tem o lucro. Então, além de tudo isso aqui, você tem que calcular o lucro, tá? E como é que você vai calcular o lucro? Pois é, vamos lá. Tá acabando, minhas folhinhas aqui estão acabando, tá? Dói a cabeça, né, gente? Dói mesmo. Nossa, mãe. Como é que a gente vai calcular a margem de lucro? Olha, de uma forma simples, tá, gente? Você vai definir a margem de porcentagem que quer ganhar em cima do custo total. Lembra, o custo total tá aqui, ó. Matéria-prima mais mão de obra, tá? Frita o cérebro, frita mesmo. Ok? Então, a gente já tem esse cálculo. Em cima desse cálculo aqui, do custo total de produção, eu vou decidir quanto que eu quero de lucro. Então, assim, o lucro vai depender muito do produto. E ele não pode ser fixo, gente, tá? Não é que você vai ter um lucro igual em todos os produtos, não. Você tem que calcular o lucro de acordo com o produto. Então, por exemplo, se eu tenho um produto que ele tem um custo de mão de obra, né? Um bolo, que você vai decorar esse bolo, ele tem um custo de mão de obra mais alto, né? Eu não posso calcular o mesmo lucro do que fazer, sei lá, um brigadeiro, que é só para fazer a massinha lá e enrolar, né? E passar lá no confeito, né? Então, é diferente. Então, ele não pode ter o mesmo lucro. Você tem que calcular isso. E é você que vai decidir, né? Então, tá, o bolo dá muito mais trabalho, um bolo decorado para fazer e tudo. Então, eu quero ganhar mais nele. Eu mereço. Então, você coloca um lucro maior,
tá? Então, assim, dependendo do produto, e tem produtos que sai caro matéria-prima. Então, nesses produtos, eu uso isso. Nesses produtos que sai caro a matéria-prima, eu diminuo o meu lucro, porque senão vai ficar muito caro para o cliente. Nos produtos em que eu gasto menos matéria-prima, né, ou é um custo mais baixo de matéria-prima, não requer uma embalagem especial e tudo, né? Os ingredientes não são tão caros, eu ganho mais. Então, você faz essas compensações e no final você acaba ganhando. O que não pode é você deixar o lucro de lado. Ah, não, esse aqui eu não quero, vai ficar caro para o cliente, eu vou tirar o lucro. Não, cobra nem que seja 1%. Mentira, gente, não pode cobrar 1%, né? No mínimo, aí você tem que cobrar do seu lucro, aí, sei lá, 20%, né? Chorando 10%, mas eu acho baixo para o seu trabalho, né? Então, tem que ter um mínimo de lucro, mas tem que ter o lucro, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, por exemplo, eu quero ganhar nesse produto 40%, eu quero ter essa margem de lucro de 40%. Eu decidi isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Lembra que aqui a porcentagem vai em cima do custo total da produção, dessa aqui? Eu calculei a minha matéria-prima mais a minha mão de obra de algum produto aí e, por exemplo, deu 850 ienes de custo total de produção, tá? O que eu vou fazer? Eu quero 40% de lucro. Eu vou pegar 850, multiplicar por 40%. Então, ele vai dar 340 ienes. Isso aqui vai ser o meu lucro, tá? O que você vai fazer? Você vai somar o preço do custo de produção, mais esses 40%, que foi 340 ienes, e você vai ter o preço final. Então, 1.190. Tá? É um lucro baixo? Não chega nem o dobro do que eu gastei. Tá? Se eu quero ganhar mais, bota aí 70%, 80%, 100%, 200%, é o tanto que você quiser. Aqui é só um exemplo, tá? Entenderam? Difícil? Deu para entender? Oi, Joyce, boa noite. Tranquilo, gente? Tranquilo não é não, né? Mas deu para entender um pouquinho? Tá? Então, é tudo isso, né? Então, você tem que ter esses cálculos, ok? Mas, gente, por exemplo, uma vez que você calcula a sua mão de obra, quanto que você ganha por hora, pronto, você já tem esse cálculo. Claro que, com o tempo, ele vai aumentar, porque tem aumentos, né? Aí, gasolina, papapá, né? Luz, água, né? Mas, boa noite. Mas, você já tem. Quando aumentar, você só vai e calcula com o aumento. Então, fica mais fácil, ok? Então, assim, a minha sugestão também, né? Eu acho assim, que a melhor forma de você cobrar um preço justo é você fazendo todos esses cálculos. Não tem jeito. Mas existe uma forma que as pessoas fazem aí que eu acho assim, você não consegue ter um preço justo, um preço correto, que é somar todos os gastos de ingrediente, não é? Vocês já viram isso por aí, e multiplicar por 3, 4 vezes, né? Achando que multiplicando por 3, 4 vezes, você vai ter essa parte toda aqui. Então, você tem o custo de produção lá dos ingredientes só. Aí, você multiplica por 3. Uma parte vai ser o custo fixo, outra parte vai ser lucro, outra parte... Eu acho injusto isso aí. Injusto, às vezes, para você que vende e injusto, às vezes, para quem compra. Porque, dependendo do produto, gente, você vai... ter um preço muito alto ou ter um preço muito baixo. Então, como é que você vai conseguir colocar essa conta aí? Por exemplo, para quem trabalha com decoração de bolo, é complicado. E a mão de obra fica onde? Né? Que é alta nesse caso. Então, eu acho complicado.
né? O que, uma vez eu discutindo com o contador, o que ele me sugeriu, né, é assim, você, em último caso, quer fazer esses cálculos, mas não só vai multiplicar por 3, não multiplica só por 3. Você vai, multiplica por 3, se você achar que com isso dá, mas soma mais alguma porcentagem, porque essa porcentagem vai te garantir as despesinhas que tem por fora que você não contou. Tipo, ninguém conta detergente. Quando você entra na cozinha para produzir, você tem que lavar. Então, você gasta água, você gasta detergente, né? Você desgasta a sua esponja, que com o tempo ela vai ter que ser trocada. Ninguém leva isso em conta. E tudo isso tem que ter em conta. Você faz uma massa de brigadeiro, por exemplo. Depois que você vai esperar esfriar, pelo menos eu cubro ela com filme plástico, bem rentezinho a massa, e deixo ela lá esfriando. Gente, esse filmezinho plástico que eu gasto cada vez que eu faço um recheio, eu tenho que botar nas minhas despesas. E, né, o meu contador, ele fica louco comigo, porque assim, eu falo pra ele, mas sei lá, é Itien só, é Riacuen só, né, tudo bem. Aí ele vai pra calculadora e ele mostra assim, olha seu Itien, num ano, quanto que você deixa de ganhar? Aí me mostra. Aí você sente o baque. Não é Itien, multiplica por um ano, né? Riacuen, Juen, aí, né? Então ele fica louco, porque eu dispenso. Então eu aprendi essas coisas com ele, né? Porque tem que calcular. Outra coisa que ele calcula é o desgaste de materiais, tipo batedeira. Se você faz bolo, você usa muito batedeira, ela vai chegar uma hora que ela vai pifar. Porque ela tem o tempo útil dela. Você vai precisar trocar. E aí? Esse dinheiro vai sair de onde? Aí eu te conto. Do lucro. Né? É esse valorzinho que, né, o contador mesmo, ele fala assim, cobra 0,5%, 1%, mas cobra. Porque isso uma hora você vai precisar para trocar, para fazer manutenção. E é isso aí. Então, o lucro, ele serve para isso, para repor também, né, os materiais. Então, é muito complexo, né? Se você pensar em só calcular lá os ingredientes que você gasta, o valor, e só multiplicar por 3. Então, o que ele fala assim, vai, multiplica por 3, se você quiser, eu não concordo, mas soma, multiplica por 3 mais 20%, multiplica por 4 mais 20%, soma mais 30%, sei lá quanto que você quer. Tem que somar um pouco, né? Mas isso aí eu tô fora. Eu acho que é um preço que não fica justo, tá? Agora, o que você pode fazer é você estipular porcentagens, né? Como a Cristiane falou aí, é difícil calcular a luz e tudo. Então calcula a porcentagem. Então, por exemplo, aqui é só um valor fictício, tá, gente? Ó. Então, por exemplo, você pode somar tudo que você gasta para produzir aquele produto lá, os ingredientes, tá? Embalagem que seja. Aí, em cima disso, você vai somar mais 30%, por exemplo, de despesas fixas, que entra luz, água, telefone, ok? Pode ser aqui 25%, né? 35%, você vai determinar, ok? Aí, você vai mais 25% de mão de obra, né? Então, você vê quanto que você quer ganhar aí de porcentagem de mão de obra. 20%, 25%, 30%, 35%, tá? E o lucro, que você também vai determinar. Então, por exemplo, eu calculei lá todos os ingredientes que eu uso lá para fazer esse bolo, né? Me deu, sei lá, vamos chutar lá, sei lá, 850, que a gente calculou. Deu 850 ienes, tá certo? Aí eu vou somar essas porcentagens para ver o preço de venda, ok? Eu vou somar mais 30%, mais 25%, mais 30% de lucro. Então, eu vou pegar 850 mais... Quanto? 30%, né? 30
por cento, e aqui não tem por cento. Deixa eu pegar outra calcular. Ah, tem. 30% mais 25%. Cadê? Fugiu. Mais 30%. Vai sair 1.795 ienes, tá? Então, um bolo que eu gastei para fazer 850 ienes, eu fazendo essas porcentagens, que eu determinei quanto que é, mas não é aleatório, tá, gente? É de acordo com a sua despesa, você calcula mais ou menos lá. Então, eu vou vender esse bolo que eu gastei de ingrediente 850 ienes, eu vou vender ele por 1.756 ienes, tá? O dobro. Pronto, tá dentro. Então, se você não quer fazer todos esses cálculos que eu passei aqui, né? Trabalha com porcentagem, é melhor do que só multiplicar por 3, por 4, por 2, porque uma hora você perde, outra hora é o cliente que perde. Então, para ficar mais justo, trabalha com porcentagens, ok? Então, mas aquele cálculo dos ingredientes, você vai ter que calcular, ok? Não tem jeito. Você tem que saber quanto que você gasta para produzir, né? Então, trabalha com porcentagem, calcula lá quanto você gastou para fazer aquela receita, aí você vai estipular uma tabelinha para você. Então, despesas fixas, 30%. Isso aqui também é variável. Então, por exemplo, gente, 30%, né? Mas eu vou fazer um produto lá que gasta muita energia. Eu posso aumentar 31%, 32%, né? É um produto que eu não uso batedeira, não uso forno, né? É rapidinho de fazer, não suja muita coisa. Então, essas despesas fixas, calcula aí 25%, 20%. Então, você tem, cada produto você pode ter essa porcentagem para cada produto. Os que gastam mais, os que gastam menos. Ou você fixa mesmo. Para todos você calcula, com essa porcentagem. Mas aí você tem um preço mais justo, ok? Então, aí você me fala, pô, para que tanto cálculo então que você ensinou? É a forma mais justa de você cobrar, de você ter um preço mais justo, né? Mas, se a preguiça for maior de fazer todos aqueles cálculos, faz só dos ingredientes e faz isso aqui, gente. Tá? Você vai estipular quais as porcentagens que você quer trabalhar. De despesa fixa, de mão de obra e de lucro. Tá? Essas despesas fixas aqui de 30%, ela vai entrar água, luz, telefone, ela vai entrar gasolina, ela vai entrar várias coisas aí, né? Já tá tudo embutido. Então, é mais fácil? É justo? Mais do que se você multiplicar por 3, 4, por 2, né? Mas você vai ter um preço melhor, mais competitivo, ok? Deu para entender, gente? Hoje foi complexo, né? Desculpa. Tá? Pois é, né? Então, a partir de agora, dá para vocês pensarem aí em como calcular. É só se organizar, gente. Se organizem aí, tá? E tira um tempinho para você fazer isso, porque depois vai ficando mais fácil. Se vocês conseguirem trabalhar no Excel, que trabalha com tabelas e tudo, né? Vê aí com o marido, sei lá, com um amigo e tudo, se consegue montar uma tabelinha para vocês no Excel. Nossa, você só vai ter esse trabalho uma vez. Depois, cada receita que você for fazer, é só jogar lá que ele já faz os cálculos para você e já te dá um resultado prontinho, tá? Então, vale a pena, tá, gente? É chatinho, é trabalhoso, mas eu garanto que vale a pena, porque você vai ter um preço mais competitivo. Você vai estar dentro desse preço para competir aí com o mercado, ok? Bom, qualquer dúvida depois manda mensagem, né? Se vocês não baixaram ainda o e-book, né, de bolos lá,
entra lá na Fina-Arte, baixem lá, que é 100% gratuito. Eu fiz, né, para vocês aí, para ajudar né, a variar um pouco, né, esse menu aí de recheios, de massas, né, tá? Então baixem lá. Se não curtiu a Fina-Arte, curta a Fina-Arte, porque, gente, vem muita coisa boa por aí, né? Eu tô preparando aqui, junto com a equipe, e a gente tem bastante coisa legal para lançar daqui para frente. Então, curtam lá a Fina-Arte, sigam a Fina-Arte, porque aí vocês conseguem acompanhar todos os lançamentos, tudo que a gente, né, as receitas, né, as dicas que a gente postar por lá, tá? E se não curtiu o Portal Me ainda, curta o Portal Me, né? Porque você fica por dentro de todas as notícias aí do Japão e do mundo, né? E é bem legal, né? Eu acabei, um pouquinho antes da live, eu vi uma matéria sobre as carnes, né? Depois olhem lá, gente, muito interessante. Os cortes das carnes do Japão correspondentes às do Brasil, né? Bem interessante mesmo. Então, se vocês não viram ainda a matéria lá no portal, né? Aí no portal, que vocês estão no portal, dá uma olhadinha lá, porque é bem interessante lá a matéria, tá? Então, gente, fiquem com Deus, né? Fritem um pouquinho a cabeça aí com esses cálculos, mas eu garanto que vale a pena, tá? E bom final de semana. A nossa próxima live será dia 11, né? Tô decidindo ainda o que a gente vai fazer, né, aqui para vocês. Se tiverem sugestões, me mandem, que tem tantas opções que a gente acaba às vezes ficando na dúvida, né, do que vai interessar mais para vocês. Então, se tiverem sugestões, mandem, eu vou gostar, né? Porque quem sabe aí me orienta mais, dentre tantas opções que a gente tem, se me dá uma orientação aí para saber exatamente o que vocês querem, né? Conversar, tá? Então, a próxima vai ser dia 11 de maio, tá? Depois do feriado, né? Como eu não vejo mais vocês no feriado, gente, aproveitem aí bastante, descansem, passeiem, curtam bastante aí o feriado, tá? E desculpa a live hoje meia longa, né? Tempo aí de vocês, tá? Mas muito obrigada por você ter ficado comigo até o fim, né? E aí voltem a assistir novamente para vocês tirarem as dúvidas e reverem lá, né? Os cálculos, tá bom? Fiquem com Deus, gente. E bom final de semana, bom feriadão aí para vocês, tá? Curtam bastante, mas com cuidado, ok? Tá? E aí, se vocês não tem, né, o link aí, o Júnior colocou o link da Fina-Arte aí, entrem lá, tá? Baixem o e-book lá, se vocês não baixaram, e curtam lá para acompanhar a gente, né? Amém, Cristiane, brigadão mesmo, assim, por você, tá? E eu sou muito grata, porque sem vocês aí, nosso trabalho não existe, né, gente? Então, eu sou muito grata a vocês aí, tá? De estar aí sempre nos assistindo, e muito obrigada mesmo. Fiquem com Deus, né? E até dia 11, tá? Bom final de semana, gente. Beijo, até a próxima. Tchau.